Oi gente, a aula de hoje é sobre Research Fellow e Postdoctoral Researcher. Então é uma aula bem especial, bem importante, porque é a vaga que eu vou exercer nos Estados Unidos e eu vou adorar compartilhar com vocês como é que faz, o que é, como é que consegue e tudo mais. Para início de conversa, o que é um Research Fellow, né? Então, para explicar assim, basicamente para vocês, é importante ter em mente que o Research Fellow é uma vaga de pesquisa que varia muito o que cada pessoa faz a depender do país. Então pode ter um significado diferente em um país específico da Europa, em outro nos Estados Unidos, dependendo do estado, enfim. Eu já vi Research Fellow sendo usado para Research Trainee, que é um estudante de graduação ali numa vaga de pesquisa, e eu já vi o Research Fellow sendo usado para um pesquisador senior, tipo um PI, um Principal Investigator, que é um orientador que tem uma bolsa específica. Mas, normalmente, principalmente nos Estados Unidos, é mais associado ao pesquisador na pós-graduação, ou seja, um pesquisador que está ali no mestrado, no doutorado ou no pós-doutorado, fazendo uma pesquisa geralmente remunerada. Por isso que é muito comum o termo Postdoctoral Research Fellow, que é o pesquisador remunerado no pós-doc, com uma bolsa no caso. O que é um pós-doc, né? Já que eu falei disso. No Brasil e nos Estados Unidos tem significados bem semelhantes. Então, geralmente é um trabalho de pesquisa após o doutorado. No Brasil, esse doutorado geralmente é o PhD, o PhD, mas nos Estados Unidos existem vários outros doutorados. Existe doutorado em arquitetura, doutorado em direito, doutorado em veterinária, você pode fazer doutorado em várias coisas. E um dos doutorados que existe nos Estados Unidos é o doutorado em medicina. Então, a graduação em medicina nos Estados Unidos para ser médico é um doutorado, é um medical doctor. Então, é um degree terminal, né? E tem o mesmo valor de um PhD em nível hierárquico. Então, dá para fazer postdoc sendo uma pessoa que tem um título de medicina. E se você tem esse título de medicina de outro país, também é possível fazer um pós-doutorado nos Estados Unidos ou na Europa. Mais comumente nos Estados Unidos. Mas vou falar melhor isso depois. É interessante a gente saber que um pós-doutorado, ele não tem um caráter de degree. Então ele não é uma formação, ele não te confere um título. Então não existe pós-doutor, já é um mito aí, né? Muita gente se auto-intitula pós-doutor em alguma coisa, muita gente refere a outras pessoas como aquele fulano é pós-doutor, mas na verdade o pós-doutorado não lhe confere um título. Isso porque o pós-doutorado, ele não cursa disciplinas, não defende tese, não é como um doutorado. O terminal degree é o doctor, é o doutorado especificamente, pode ser doutorado em qualquer área. A duração do pós-doutorado varia muito de país para país, de laboratório para laboratório. Geralmente pode durar de 1, 2, 3 anos até mais tempo, tipo uns 7 anos, mas aí já é bastante coisa, o que geralmente não acontece tanto assim. Como eu falei para vocês, não cursa disciplinas, não defende uma tese, não lhe confere título e é uma vaga que tem mais liberdade, porque você já está num nível de maturidade maior, você já passou pelo doutorado, você já tem um nível de entendimento sobre pesquisa maior e mais avançado para exercer aquele cargo. Então te dá maior liberdade, maior autonomia para liderar projetos, para iniciar projetos novos. E aí, quem pode fazer um pós-doutorado? No Brasil e nos Estados Unidos a regra é clara, é quem tem um doutorado. A diferença é que nos Estados Unidos, formados em medicina tem um doutorado, né? Porque é um título de doutor e aí as pessoas podem fazer pós-doutorado. E pessoas que fizeram medicina fora do país, fora dos Estados Unidos, ou seja, uma pessoa que formou em medicina no Brasil, como eu lá é entendido que eu tenho um MD, que eu tenho um Medical Doctor. Não tá revalidado, não posso trabalhar como médica, mas posso fazer um Postdoctoral Research Fellow. Posso fazer uma pesquisa com esse título de pós-doutorado. As bolsas de pós-doutorado variam muito. No Brasil, geralmente, gira em torno de R$5.000. A bolsa do CAPES CNPq é um pouquinho a mais, eu acho que é 5.200. Mas tá ali em torno de R$5.000 com ajuste novo. Já que você tá assistindo esse vídeo, acho que em 2023. Com ajuste novo, tá em torno de 5.000. Nos Estados Unidos, varia bastante. Em torno de 50 a 80 mil dólares por ano. O que dá de 3 a 5 mil dólares por mês.
É um valor que não é o valor mais valorizado possível. Não é como se o pesquisador nos Estados Unidos fosse tão mais valorizado do que no Brasil, mas é um valor que dá para se manter, ainda mais tendo em consideração o poder de compra do dólar e tudo mais. Mas vale ressaltar que existem lugares, como Boston, que é para onde eu tô indo, em que o aluguel é exorbitante. Então você vai gastar muito dinheiro com aluguel, vai sobrar muito pouco e acaba sendo comparável com o que você gasta no Brasil, sabe? Convertendo. Então, precisamos melhorar a remuneração para cientistas em todo o mundo. E outra coisa interessante de se analisar é que o pós-doc ele pode ser voluntário, tá? Fora do país, principalmente. E principalmente para quem tem graduação em medicina e vai fazer um pós-doc, um research fellow, para entrar depois na residência médica, é muito comum ter vagas voluntárias, vagas não remuneradas. Mas isso não é o mais comum. Geralmente o pós-doc é uma vaga entendida como uma vaga remunerada, uma vaga de trabalho, e isso é importante, isso é muito sério. Meu orientador do Brasil mesmo, ele sempre falava pra mim: olha, persiste, continua tentando, porque é pra ser remunerado. Então vale a pena buscar essas vagas remuneradas, mas tem muita gente que fica um tempo trabalhando como médico no Brasil para juntar dinheiro e fazer um pós-doc do jeito que dá nos Estados Unidos, voluntário mesmo. Principalmente se você não é competitivo no mercado. Então se você não tem uma experiência prévia com pesquisa enfática, não fez iniciação científica, não tem publicação, não fez colaboração com pesquisa aqui e ali. Então, se você tem esse currículo pouco fraco para pesquisa, é mais fácil você conseguir uma vaga voluntária, porque ele vai te entender como um pós-doc trainee. Então, você tá ali aprendendo, começando e tal, então vai ser voluntário geralmente. Mas se você já tem uma experiência básica com pesquisa, dá pra conseguir uma vaga remunerada, uma vaga boa remunerada em boas instituições, como eu consegui. Não é difícil, é possível. Tá, mas o que é que precisa para fazer um pós-doutorado, né? No Brasil, a aplicação é parecida com mestrado e doutorado. Então, você precisa de um certificado de conclusão do seu doutorado, ou seja, do seu PhD. Aí você precisa de um currículo Lattes, que é possível que se você já tá no doutorado, você já tenha um currículo Lattes atualizado, né? Mantenha sempre atualizado o seu currículo Lattes. Já falei um pouco dele na aula de iniciação científica. Precisa geralmente do currículo do seu supervisor, do seu orientador, e o projeto de pesquisa e atividades propostas, né? Geralmente é assim que funciona o esquema. Pode precisar de proficiência em línguas, então geralmente precisa de um inglês, já quando vai evoluindo para doutorado e pós-doutorado pode precisar de uma terceira língua. E é basicamente isso. Já fora do Brasil, você precisa também do seu certificado de conclusão de doutorado, que é seu PhD, mas pode ser um MD. Na verdade, vai variar de acordo com a vaga. Se é uma vaga em Direito, pode ser que ele peça um doutorado em Direito. E aí, seu título de Direito do Brasil serve? Não, não serve. Vai ter que ter um doutorado de Direito dos Estados Unidos. O único doutorado, que não é um doutorado no Brasil, mas que nos Estados Unidos é um doutorado, é o MD, é o Medical Doctor. Então, nessa dinâmica, só funciona desse jeito. Precisa do CV, que é o currículo vitae, o currículo vitae, não sei como é que fala, que vai ter uma aula aqui no curso explicando como é que edita de acordo com guidelines de universidades de renome como Harvard. E cover letter ou personal statement ou statement of purpose, que é basicamente cartas de motivação, cartas de apresentação. A letter of recommendation, carta de recomendação ou references. Então ele pode te pedir uma carta de recomendação, 3 cartas de recomendação, 2 cartas de recomendação, ou te pedir 3 referências. Então 3 pessoas que são referências para você, que foram seus mentores, que ele pode entrar em contato para saber mais sobre você. E os transcripts também é importante de mencionar, que é o seu histórico acadêmico, né? Que ele pode pedir traduzido, então é bom, vai ter uma aula aqui explicando onde que traduz geralmente, como é que faz tradução juramentada, como é que lida com o histórico escolar também. O que faz um pós-doc, né? Muita gente pergunta. Geralmente o pós-doc, ele tem mais autonomia, ele lidera projetos, ele é uma pessoa que vai conseguir criar projetos novos, apresentar em congresso e tudo mais, mas que o trabalho ainda está sob supervisão de um orientador maior, que é o PI, o Principal Investigator.
O trabalho diário vai depender da área da pesquisa, então se for clínica, se for pesquisa translacional, se for pesquisa básica. Ele pode estar fazendo submissão de grants, que é basicamente de financiamento para pesquisa, então para o NIH, por exemplo, que é um Instituto Nacional de Pesquisa dos Estados Unidos, ou então submissão de projetos ao Comitê de Ética, que é o IRB, nos Estados Unidos. Apresentando em conferências e congressos, mentorando pesquisadores em nível inferior, então o pós-doc pode estar orientando um doutorando, pode estar orientando um mestrando, pode estar orientando o research trainee e por aí vai. E aí, como encontrar vagas pelo mundo, sabe? Olhar pelo Google, LinkedIn, site das instituições, Twitter, como é que a gente faz? Primeiro eu vou ensinar uma dica para vocês bem interessante. Vou colocar aqui no Google, vou voltar do zero, que eu já estava adiantada. Você pode procurar vagas de uma forma muito específica, procurando abas do site das universidades ou dos hospitais que estão disponibilizando as próprias vagas, como uma aba de carreira. Quando a gente olha no Google, você pode colocar Top Hospitals in the US. E você vai achar uma lista dos hospitais e tal, você vai escolher que hospital você quer. Você pode olhar Top Hospitals em Boston, por área geográfica dos Estados Unidos ou da Europa que você queira. E aí, imagina que eu escolhi o Massachusetts General Hospital. E aí eu vou colocar do lado essa palavrinha chamada Careers, que é de carreira. Vou pesquisar e vai aparecer Career Opportunities. Geralmente, a maioria dos hospitais tem essa aba. Clicando nela, vai perguntar se eu sou aplicante externo, aplicante interno. No caso, eu sou aplicante externo, porque eu não trabalho lá ainda. Cliquei aqui e vai aparecer várias vagas. Todas as vagas de hospital que estão lá vão aparecer aqui. Você pode selecionar Research para só aparecer vaga de pesquisa, que é o que a gente está focando. E você pode colocar uma keyword, como Cardiology, por exemplo. Mas imagina que eu estou procurando Neurology. Eu posso colocar Neurology para aparecer só vagas de Neurology. Ou eu quero encontrar vagas em tudo, vou tirar e vou só pesquisar. E aí aqui tem várias vagas, ó, tá vendo? Clinical Research Coordinator, Clinical Research Assistant. Todas as vagas que eu tô comentando, a vaga que a Maria comentou também na aula dela. Então essa é uma forma muito legal e várias dessas vagas vão aceitar sim aplicantes internacionais. E aí o que eu faria? Eu entraria aqui no site. Eu iria procurar aqui, ler tudo direitinho, ver se tem o nome do PI, que é o orientador, Principal Investigator, ver se tem qual que é o nome do grupo, né, do laboratório que está oferecendo a vaga. E eu iria aplicar online pelo próprio site. Você pode criar sua conta, que vai pedir para você colocar seu CV. Lendo aqui tudo, vai perguntar se precisa vai te informar se precisa de mais alguma coisa, como cover letter, references ou carta de recomendação. Então lê tudo direitinho da vaga e vê se ele especifica alguma coisa. Mesmo quando não pede cover letter e references, eu sempre prefiro colocar para deixar a minha aplicação mais robusta. Então eu olharia isso aqui, aplicaria online, colocaria nessa aplicação online meus documentos e além disso eu mandaria, se tivesse aqui, o nome do PI ou o nome do grupo. Eu iria procurar o grupo, procurar os PIs e aí mandar um e-mail diretamente para essas pessoas falando: olha, encontrei a vaga online, descobri essa vaga através de tal coisa, tenho interesse por tal motivo, fazer um e-mail como eu vou ensinar na aula de e-mail e mandaria também o e-mail concomitante. Foi assim que eu consegui receber uma entrevista através dessas aplicações para uma vaga de cardio. Então funciona e várias dessas vagas são dispostas a financiar teu visto, te dar um salário, até porque são vagas remuneradas que estão aqui, né? Outra coisa também importante falar é que nos Estados Unidos, em Harvard especificamente, existe um negócio chamado Catalyst, que é um site como se fosse de profiles, de perfis mesmo dos colaboradores de Harvard. Então se você achou o nome do PI, você pode colocar, vamos imaginar que o nome dele é Charles, vou colocar Charles, vou botar só Charles e ver o que aparece, Harvard Catalyst. Quando eu coloco isso, aparece, ó, apareceu aqui uma pessoa, mas vamos supor que é a pessoa que a gente estava procurando. Clico aqui, vai aparecer o profile inteiro dessa pessoa. Deixa carregar. Tem o título da pessoa, a instituição que ela trabalha, o e-mail, que é muito importante,
departamento, other positions, ó, mentoring, tá vendo? Current student opportunities, tá vendo? Tem oportunidade aqui aparecendo, tem as pesquisas que a pessoa faz, tem os grants que ela tem, então os financiamentos que ela tem estão aqui, sabe? Então dá pra você ver que essa pessoa, ó, por exemplo, tem um financiamento do NIH em 2023. Isso quer dizer que ela tem dinheiro e possivelmente ela pode ter dinheiro para bancar a sua vaga de pesquisa. Tem aqui quais são os artigos que essa pessoa publicou, que é muito importante, é um racional que você precisa olhar esses artigos, ler esses artigos e até mencionar no e-mail ou na cover letter o seu interesse a partir de algum artigo desse. Então, para Harvard especificamente, tem um site Catalyst que você consegue encontrar o perfil de basicamente qualquer pesquisador de Harvard. Isso é muito importante. Outra forma também é você olhar diretamente no LinkedIn, ou LinkedIn, sei lá como é que fala. No LinkedIn você pode procurar o hospital. Então eu vou de novo no Massachusetts General Hospital. E aqui embaixo, ó, a gente pode achar Recent Job Openings. E aí clicando aqui em See All Jobs, você vai encontrar logo, ó, Clinical Research Coordinator, Research Fellow, que é o que eu acabei de ensinar pra vocês. Então, em See All Jobs, você vai encontrar todas as vagas que estão sendo oferecidas pelo LinkedIn. E isso é muito legal, porque você pode clicar aqui, ler sobre a vaga, qual é a área, essa aqui é na área de psiquiatria, por exemplo, e você pode aplicar pelo próprio LinkedIn. Mas eu sempre recomendo que você aplique por aqui e ao mesmo tempo mande um cold email se apresentando e falando que você está aplicando para a vaga. Se tiver dizendo qual é o grupo, nem sempre tem dizendo qual que é o grupo que está aqui. Então essa é uma dica muito bacana para você encontrar vagas. E lembrando que você pode sempre olhar um jeito mais simples, né? Você pode simplesmente colocar Yale University Cardiology Research. Pronto, achei grupos de Yale sobre cardiology. Então vou entrar nesses grupos, vou olhar o que faz, ó, tá vendo? Vou olhar quem são as pessoas que estão aqui, o que eles trabalham, se tem oportunidades, vou mandar e-mail, me apresentar. Sempre use o Google a seu favor de forma inteligente. E é basicamente isso, gente, que tem pra você fazer. Eu espero que tenha servido, que vocês tenham gostado. No Twitter, geralmente você encontra essas vagas, aparece no seu, você vai seguindo as pessoas interessantes e vai aparecer a vaga pra você. Mas é basicamente isso mesmo, não tem mistério. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.